Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, trazendo aqui as principais informações do CSA. Muito bem, Roberto Fernandes, vocês ficaram cientes de que ele já foi demitido, não é mais treinador do CSA. O Roberto Fernandes, eu teria demitido ele antes. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu já tiraria ele depois daquele jogo do Sampaio, né? Aliás, eu nem o teria contratado. Falei aqui inúmeras vezes para vocês que ele seria assim um nome que não seria o adequado para tirar o CSA do buraco em que se encontrava, por não ter perfil, não ter padrão técnico, não ter um cara que tem um padrão de jogo é, fácil de identificar, né? Não tem um padrão definido, essa é a verdade. E eu já não traria ele. Vocês lembram que naquela ocasião da saída do Moza, eu falei, dá um jogo pro Adriano Rodrigues, né? Dá um jogo para ele, esse jogo do Brusque. Vê qual o desempenho do time nesse jogo. Se for um desempenho satisfatório, razoável, um bom resultado, dá mais um jogo para ele. Se continuar bem, dá mais outro jogo. É assim que faz com um treinador, um auxiliar que nós temos fixo. Muitos times fizeram isso, a Tom Benz fez isso e emplacou uma sequência, né? Depois demitiu, se eu não estou enganado, era o Mazzola, e daí entrou o atual técnico deles, que era auxiliar, e daí foi dando sequência, e daí o cara conseguiu tirar a Tom Benz lá da zona de rebaixamento da lanterna. Era essa a ideia que eu joguei aqui, né? Falei aqui inúmeras vezes. Dá um jogo pro Adriano, jogo do Brusque, ele venceu, hein? O jogo do Brusque. Se tiver um desempenho melhor, dá um outro jogo, e assim vai. Não precisa essa agonia de trazer um treinador. Aí não tiveram uma ideia assim parecida com isso que eu falei. Trouxeram o Roberto Fernandes, que na minha opinião já era um cara que só um milagre, né, faria com que o CSA saísse daquela situação. Demitiram ele, cara, também com 12 jogos, só teve 3 vitórias apenas. Um time totalmente assim, ele tem um defeito que é extremamente claro para todos nós. Eu falava muito aqui, que era a questão dele não saber escolher os melhores jogadores. Isso é incumbência de um treinador. A principal, é a base de um treinador, é saber escolher os melhores jogadores. Parte daí, pô. Se você não tem a capacidade, como treinador, de saber quem são os seus melhores jogadores ali do seu elenco para você botar para começar um jogo, então você não é do ramo, irmão. Não é do ramo. Uma insistência terrível com o Igor. E a gente dizendo, pô, esse cara não tem a menor condição, ele erra passes de 2 metros, velho. Não sabe cruzar, não chega na frente, é mau marcador. Ele tirou o Igor, mas não colocou o Lucas, colocou o Jonathan, que é um jogador terrível, de ruim, horrível. Ontem ainda fez o gol contra, errando passes absurdos, cara. E com o moleque, o Lucas Vaz, a gente precisando vencer jogo, e o moleque no banco. Cara, merecia ter saído antes, como eu falei para vocês. Vocês viram que no vídeo anterior eu joguei os áudios do Rafael, se referindo ao Omar, dizendo que o Omar ele se oferecia para ajudar o CSA e o Omar não queria, não dizia não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. E o Rafael se oferecendo, né, nos áudios ali para ajudar, para tentar de alguma forma consertar alguma coisa que estava errada, identificando os erros, né? Uma multa rescisória do Alberto Valentim, que segundo o Rafael, gira em torno de 2 milhões, cara. 2 milhões, uma multa rescisória. Aquele contrato absurdo com o Felipe Ximenes. Aquelas falas dizendo que vamos rezar pro Felipe Ximenes vir. Comissionamento pro Ítalo Rodrigues por passagem de fase da Copa do Brasil, absurdas, cara. Deixou o caminho aberto pro Ítalo fazer o que queria, o que quisesse com o CSA. Então, assim, o Omar, ele tem uma administração temerária desde que assumiu o CSA. Ele conseguiu destruir o CSA em 6 meses, pô. Sabe? Se ele tiver um mínimo de dignidade, ele precisa se retirar. Precisa se retirar. Só que, pelas conversas que nós estamos tendo aqui nos bastidores com conselheiros, com pessoas influentes no CSA, os caras estão dizendo que pelo conselho deliberativo do clube, o Omar não sai. Então ele tem um respaldo do conselho deliberativo do clube. Acreditem se quiser. Acreditem se quiser. O cara com a administração temerária dessa tem o apoio do conselho. Tem uma minoria que é contra, mas da maioria ele tem o domínio. Então só tem um jeito, só tem 2 maneiras de nós tirarmos do CSA se safar do Omar.
Uma é ele renunciando, o bom senso entrar na mente dele e ele enxergar que é inapto para o cargo, que não tem a menor capacidade de tomar conta de um clube do tamanho do CSA e pedir para sair. Seria um ato, assim, bonito da parte dele, reconhecer a sua inaptidão para o cargo e sair. Essa é uma. A outra possibilidade seria o conselho, mas o conselho já está dizendo que não vai, que vai deixar ele aí até botar o CSA na Série D. Mas tem uma outra solução. Seria o conselho, mas o conselho não vai. Né? Por maioria, como eu falei aqui para vocês, conversa com alguns conselheiros, pela maioria vai deixar ele lá. Muito bem. E ele não quer sair, então só tem um jeito. É os sócios torcedores do CSA. Os sócios torcedores do CSA se mobilizarem. Temos hoje 9.000 sócios adimplentes, então todas essas pessoas estão aptas a votar. Então, assim, se nós nos mobilizarmos e colocarmos uma pressão, a gente consegue tirar o Omar e toda a chapa dele, destituir toda essa diretoria que aí está e chegar uma gente nova. Para isso, é preciso que surja alguém nesse momento, se levante alguém, sei lá, seja quem for, tem nem ideia de quem seja, mas que surja alguém, é preciso, eu tô falando o que tem que acontecer para a gente tirar o Omar. Tem que se levantar alguém da torcida do CSA com capacidade para gestão, para gerir um clube de futebol do tamanho e da complexidade que é o CSA, que essa pessoa surja, coloque a cara, coloque o nome, porque com esse nome, tendo um consenso da nossa torcida, sendo um consenso, sei lá, Álvaro da Carajás aí, ou qualquer outro que tenha uma capacidade financeira também, tá? Precisa que alguém que entre agora tenha uma capacidade financeira, porque o Rafael falou nos áudios dele que tem um déficit esse ano de 5 milhões. O CSA vai começar devendo, o ano de 2023 vai começar devendo 5 milhões. Fora algumas ações trabalhistas aí de algumas coisas que ele não vai poder cumprir por causa desse déficit. Então o ano de 2023 para nós vai começar devendo no mínimo 5 milhões. Então assim, tem que chegar uma pessoa, se levantar uma pessoa na torcida do CSA, um torcedor do CSA, que tem uma capacidade financeira que dê suporte para daí o CSA começar bem o ano que vem. E daí, com essa pessoa insurgindo aí da torcida, a gente pode fazer esse movimento de destituir o Omar e sua diretoria. Nós, torcedores, temos a capacidade de fazer isso. Os sócios torcedores, principalmente, que são as pessoas que são aptas a votarem. Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir tirar o Omar. Se ele não renunciar e não fazer esse gesto grandioso, que seria reconhecer a sua inaptidão e renunciar, se ele não fizer isso, o conselho não vai, então tem a torcida, tem os sócios torcedores que conseguem fazer isso. Por todos esses motivos que eu falei, que o Rafael falou aí nos áudios dele, dessa administração temerária. Agora, para que a torcida se mobilize, é preciso que surja alguém, um nome, com capacidade financeira para daí a gente lançar esse nome e fazer esse movimento de destituir o Omar, porque com dinheiro em caixa, com uma situação estável no clube, com receita de uma Série B, ele conseguiu derrubar o time. Imagina no ano que vem, sem receita, sem nada, onde é que ele vai botar o CSA? Vocês têm dúvida que a gente vai cair para a Série D e começar tudo de novo? Então já caiu para C, então é preciso que haja esse movimento agora. Tá? Haja esse movimento a partir de agora. Nós somos 9.000 sócios torcedores e tem o poder, tem a capacidade de fazer esse movimento. Mas para isso precisa surgir um nome que tenha essa capacidade de gestão e que seja uma pessoa que consiga unir a torcida em prol do bem do clube. E é isso que tem que acontecer. Tá? Então é isso. Vamos tocando, a gente vai trazendo conteúdo aqui para vocês com o passar do tempo, tá? E fica ligado aí que a gente vai atualizando vocês das coisas que vem acontecendo no CSA, tá? Valeu, rapaziada. Vamos seguindo. Valeu, um abraço. Tchau.